E janeiro é o primeiro mês do ano. E nesse período, fala pra mim que não. Ah, é verdade. Muitas pessoas, inclusive você aí de casa, promete colocar em prática algumas mudanças para ter uma qualidade de vida melhor. E uma dessas mudanças é a prática de exercícios físicos para uma vida mais ativa e saudável. Os benefícios alcançados com a prática de exercícios físicos mostram que, quando bem orientados, ajudam a prevenir uma série de doenças. Mas é preciso a gente ter cautela para não sofrer alguma lesão ou até mesmo prejudicar a saúde de uma maneira grave. Hoje a gente fala sobre o Janeiro Dourado, que é um mês para conscientização da saúde do esportista e a importância da avaliação médica antes de começar qualquer esporte. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica do esporte, doutora Tamires Vieira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tatá. Boa tarde. Muito obrigada, meu amor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu falo que é uma das promessas de ano novo, né? De muita gente. De muita gente. E já é um bom sinal, não é? Esse ano eu preciso melhorar, eu preciso ter mais disciplina, preciso colocar um exercício na minha vida. Exatamente. Esses últimos anos, a gente cada vez mais, principalmente depois do Covid, a gente viu como é que se manter ativo, ter uma boa qualidade de vida é importante para a prevenção de doenças. Então, desde do H1N1 em 2009, se eu não tiver ruim de memória, a gente começou a correlacionar infecções tanto do trato respiratório, infecções de repetição, os famosos resfriados, que podem também diminuir mais a imunidade, e começou a olhar, nossa, por que as pessoas que são mais ativas, que têm menos doenças, por que elas ficam menos propensas a terem pioras dos quadros? E aí foi ver que a atividade física ela tinha uma promoção na saúde, porque ela faz um negócio que a gente chama ela faz um boom imunológico, então ela melhora a qualidade imunológica e previne isso de alguma forma, de que esses germes, eles se desenvolvam no nosso organismo. Por isso que todo mundo fala assim, geralmente quem faz atividade física, come direitinho, dificilmente fica doente. Exatamente. Porque tem realmente esse sentido. Sim, sim. A atividade física, ela de leve a moderada intensidade, ela tem um padrão imunológico no nosso organismo. Quando a gente já pensa, já muda o cenário num atleta de alto desempenho, que é o atleta olímpico, ele não, ele já tá saindo de um limiar de uma atividade tão intensa que aí ele fica entre um limiar de proteção e já de poder causar alguma lesão. E aí faz um estresse muito grande dentro do organismo e isso daí, pelo contrário, pode aumentar a propensão à infecção. Então, quem não faz nada ou faz de muito, pode se prejudicar. E quem faz o famoso devagar e sempre, esse daí ele tem benefício. E é legal, porque é devagar e sempre, minha gente. Pensa que é um bom sinal. Janeiro Dourado, por que janeiro? Janeiro porque você já começou falando exatamente isso. É o primeiro mês do ano, é o mês que todo mundo, na hora que chega dezembro, você fala assim, nossa, ano que vem eu sei o que aconteceu comigo, eu sei que eu preciso mudar, então a partir do dia 1º de janeiro eu vou colocar em prática. Então já começa a ser no primeiro mês do ano, o mês da mudança, o mês de renovação, a gente tá fazendo essa transição de um ano para o outro, então as coisas ruins eu vou deixar de lado, eu vou começar a adotar coisas boas a partir de janeiro, então já é um mês marcante por conta disso. E Dourado, porque isso aí foi uma campanha da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva que surgiu em 2017. Foi uma proposta de um ex-diretor chamado Fernando Bianchini, ele é muito bom sinal, que ele deu a ideia dentro da sociedade de ter um mês onde a sua saúde vale ouro. Por isso do dourado, do ouro, que a gente pensa do primeiro lugar, do atleta que vai ganhar tudo. Então, se a sua saúde não foi a coisa mais importante da sua vida, o que vai ser? Então, você vai pegar o primeiro mês do ano, que é o mês da mudança, e aí você associa a cor do dourado, então você pensa na sua saúde em primeiro lugar. Quando a gente fala de atividade física, qual que é o primeiro passo que a gente deve ter quando a gente está, por exemplo, sedentário e quer iniciar algo? O mais importante, que é o que a gente sempre fala e bate o martelo, é fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação. A avaliação pré-participação consiste em quê? O famoso check-up. Então eu vou pegar exames de sangue, que aí a gente vai ver se tem diabetes, se tem colesterol alto, se tem alteração da tireoide, que são coisas que a gente consegue controlar, melhorar. E a gente consegue olhar também exames cardiológicos,
para ver se a pessoa tem algum risco cardiológico, se ela está hipertensa, se ela tem alguma arritmia. Então a gente faz essa avaliação para a gente poder identificar qual o grau de risco da prática de atividade física para aquela pessoa. A gente sabe que pessoas mais jovens e que não têm doenças, eles têm menor risco de desenvolver qualquer complicação com a atividade física. Mas pessoas que, por exemplo, eu pego uma pessoa mais idosa, que já sofreu um infarto, será que ela não tem uma limitação que eu preciso criar também para ela poder fazer uma atividade física com segurança? Não é limitar ela de praticar o exercício, não. É a gente criar valores que a gente sabe que ela vai poder praticar sem ela correr um risco de, Deus me livre, cair dura, deu um desmaio ou sentir uma dor no peito no meio do atividade física. Então a gente também tem que pensar também como prevenir possíveis complicações, porque nem todo mundo é 100% saudável, mas a gente tem que garantir que o exercício ele seja seguro. E quando a gente vê algumas pessoas que são jovens, por exemplo, tendo algum problema, né, fazendo essa atividade física, geralmente é pelo excesso? Não necessariamente. Por isso que fala da avaliação para participação. Tinha um estudo da Inglaterra de muitos anos atrás, se eu não vou me enganar, de 2011 a 2018, que ele analisou atletas infanto-juvenis de futebol. E ele fez o famoso check-up nesses atletas todos os anos. E notou que tinham pessoas que já tinham alterações genéticas que predispunham a complicações. Um exemplo é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que o coração, ele em vez de crescer saudável, que a gente fala que nem o de atleta, que ele aumenta para fora, ele cresce para dentro, então você diminui a quantidade de sangue que pode circular dentro do coração. Então aumenta o risco de, numa das contrações do coração, ficar sem sangue e o cidadão ter uma parada cardíaca. Então, e é uma doença que ela é evitável com um exame chamado eletrocardiograma, que custa R$5. É um exame super barato e que é super fácil de executar, 5 minutos, é super fácil de ver quando tem alteração. E a gente consegue fazer hoje também, em parceria com a Unifesp em São Paulo, rastreamento genético com as pessoas de graça. Então, se eu tenho um atleta hoje aqui no estado de São Paulo, que está fazendo atividade física, eu tenho uma suspeita de uma cardiomiopatia hipertrófica, eu ainda consigo encaminhar para o departamento de cardiologia e genética da Unifesp e fazer esse rastreio. Que incrível! Quando a gente fala de idade, existe idade para fazer atividade física ou algum estilo de atividade, por exemplo? Não, hoje eu acredito que a atividade física ela não tem limitação. Eu acompanho atleta mesmo, desde 5 anos de idade até 94, que hoje é minha avó. Então, eu não vejo essa distinção. Eu acho que a única alteração só que a gente tem é da intensidade mesmo. Por exemplo, tem coisas que a gente vai tentar estimular mais para cada idade, mas não fazer uma limitação do esporte. Por exemplo, crianças, a gente tenta desenvolver todas as habilidades dela. Então, eu preciso desenvolver força, explosão, agilidade. Eu preciso desenvolver exercício de propriocepção, que é aquele... Eu consigo identificar o meu corpo no espaço que ele está. Eu preciso desenvolver elasticidade, que são capacidades que entre mais ou menos os 5 e os 15 anos eu preciso ter. E cada uma dessas fases, uma vai ter que puxar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí, com isso, a gente consegue desenvolver um adolescente que ele está apto a fazer qualquer exercício sem problema. Já quando a gente vai pensando já para o cenário mais do idoso, o idoso ele já tem maior risco de queda, porque ele faz menos atividade física, então ele fica com menos musculatura, ele fica, que a gente chama de um peso mais central, fica com uma gordura abdominal e mais finas extremidades. E aí, com isso, ele perde a noção de espaço, ele perde a propriocepção e com a baixa parte muscular de membro inferior, das pernas, ele é mais propenso a cair, esbarrar nas coisas, tropeçar, aumenta risco de queda, risco de ter uma fratura de fêmur, quadril, ficar imobilizado, ficar acamado. Então, já para o cenário do paciente idoso, eu já tento otimizar principalmente o quê? Treino de membro inferior, seja no pilates, na academia, no funcional, esse daqui vai ser o meu foco. E para o idoso, uma coisa que a gente não vai deixar também é a saúde cardiovascular.
eu não preciso que ele seja um maratonista. Mas se ele fizer a bendita caminhada todo dia, já vai trazer um baita de um benefício pro coração dele. E você falou de caminhada. Às vezes as pessoas falam, caminhada é exercício? É exercício, né? Tudo que a gente faz programado com intuito, ele vira uma atividade física. Então, vou dar um exemplo. Eu saio de casa e vou até o centro da cidade a pé para fazer compra e volto. Um exemplo. Eu gasto 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Isso vale como exercício? Se eu sair de casa panguando, com a mochilinha nas costas, pensando na vida e mexendo no celular, não. Porque eu não tô pensando, olha, pé para frente, arruma a postura, melhora a respiração, vamos acelerar essa passada. Não. O exercício é alguma coisa programada. Então, se eu sair de casa com o intuito, eu vou até o centro da cidade e vou voltar, eu vou colocar o meu tênis, vou colocar uma roupa bem arejada e vou fazer a atividade física pensando, otimizando na minha saúde, aí sim, eu tô pensando num exercício. E não precisa ser, por exemplo, a caminhada. Eu não preciso de nenhum espaço super complexo, desenvolvido. Não, eu preciso do básico. Eu preciso ter um tênis e uma roupa confortável. E, se possível, alguém do lado, porque sempre que tem alguém do lado, a gente se desafia um pouco mais. E a gente consegue ficar um pouco mais no exercício. Às vezes que sozinho você ficaria 30 minutos, com alguém do lado, às vezes você chega nos 45. Maravilha. Existe quantidades de dias para fazer exercício todo dia, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana? Então, existe o que a gente tem preconizado hoje, tanto pelo American College of Sports Medicine, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, quanto também o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, preconiza. Hoje a gente preconiza isso por idade, e então até mais ou menos uns 15 anos seria até 1 hora de atividade física em alta intensidade. Então, todo mundo que fica com medo, meu filho, cada dia faz um esporte e ele chega pingando. Graças a Deus que ele faz isso, porque é o preconizado. E aí, na hora que você já chega do adolescente até o adulto, aí a gente já pensa em mais ou menos 75 minutos por semana de atividade resistida e mais pelo menos 150 minutos por semana de aeróbico. E na hora que eu já penso pro idoso, aí eu já penso em dias de semana e não necessariamente em horas de atividade física. Então, eu já pensaria pro idoso, mais ou menos 3 dias de treino de fortalecimento muscular e pelo menos 3 dias de atividade física, de cardiovascular. Seja um transporte, seja a natação, a hidroginástica, a caminhada, a corridinha, a bicicleta, qualquer um deles serviria também para ser o cardiovascular. Maravilha. Nós temos perguntinha e nós temos também um depoimento. Vamos para a perguntinha? Podemos? Coloca pra gente. Lê pra gente, Léo. Bora ver a perguntinha aqui, ó. Gostaria de saber para quem tem a doença de... Ih, meu Deus do céu. BC. Obrigado. BC, qual atividade física é mais indicada a praticar? É da Sirlene de Goiás. Obrigado, Sirlene, pela pergunta, viu? Espero que eu tenha falado direito, doutor. Então, doença de BC é uma doença genética que ela predispõe a úlceras, principalmente de cavidade oral. Ela não teria nenhuma contraindicação, só que a gente tem que ver com o paciente qual é o limiar dele, que ele consegue suportar sem fazer um estresse muito grande para poder desenvolver piora da doença dele de base. A princípio, se ele fizer o famoso leve e moderada intensidade, ele não vai ter complicação nenhuma. Ele poderia fazer qualquer atividade física. Boa, perfeito. Nós temos agora um depoimento que vai falar um pouquinho desse benefício, né? A Tatá já falou do benefício em geral, mas tem algumas pessoas que acabam melhorando a vida como um todo. A gente vai assistir, vamos lá. Olá, meu nome é Deleon, tenho 42 anos, sou aqui da cidade de Lorena e praticamente há 2 anos e 9 meses eu inseri na minha vida como uma ação terapêutica e para ajudar na minha mudança de vida o exercício físico, principalmente a corrida e a musculação. Eu era um cara sedentário, eu fazia uso excessivo de álcool e cigarro e também aos finais de semana fazia o uso de drogas, né? E quando com 39 para 40 anos eu precisei mudar essa chave na minha vida, eu tive que substituir os vícios por outros bons vícios. A gente aprende em NA e AA que a gente faz substituição. Então eu criei o hábito, né, saudável de começar a fazer exercício físico.
Principalmente a corrida me ajudou muito nesse processo, na qual hoje já vai fazer 2 anos e 9 meses e minha vida mudou para muito melhor. Hoje eu sou um cara mais comprometido com a minha vida, tenho disciplina, estou sóbrio há 2 anos e 9 meses, sinto-me que eu estou amadurecendo com mais saúde, com mais disposição, e isso resultou na minha melhor de vida, na minha alimentação, no meu trabalho. Comecei uma faculdade nova agora com essa idade, e o que me dá suporte para aguentar a minha rotina tão, vamos dizer assim, trabalhosa durante o dia, são os exercícios físicos. Então eu sou muito grato a Deus por ter na minha rotina de vida hoje os exercícios físicos, principalmente a corrida e também a musculação, que me dá força para viver aí dignamente. Obrigada pelo seu depoimento, que bonito isso que ele falou, né? Essa mudança, essa virada de chave, né? E como isso muda totalmente uma vida inteira, porque, né, ele tinha hábitos antigos, vamos dizer assim. E não vai mudar a vida dele, vai mudar a vida da família dele inteiro. Uhum. Quando a gente fala de um paciente que nem ele, que era dependente químico, imagina o estresse que toda a família passou. E ele criando bons hábitos, a família começa também a diminuir o estresse, melhora a qualidade de todos em volta e também outros são estimulados. Eu falo que precisa de uma boa sementinha para a gente conseguir plantar mais uma. E aí aos pouquinhos, é trabalhinho de formiga. Então, a atividade física, a gente tem vários relatos. Quem não sabe, ela tem uma liberação do que a gente chama de beta-endocannabinoides, que é aqueles transmissores, neurotransmissores, que depois que a gente faz atividade física dá aquela sensação de ai, tô cansada, mas que coisa gostosa. Uhum. Na hora você fala assim, o que eu tô fazendo isso? Mas depois que acaba você fala, nossa senhora, quando é o próximo? Então, é essa sensação de bem-estar que a atividade física dá, que ela vai de contraponto com o que o álcool faz. O álcool, pelo contrário, ele dá uma euforia momentânea, ele dá aqueles 5 minutos de alegria, felicidade, e depois ele faz assim, ele deprime o indivíduo, ele faz... Aí a pessoa fala, por que eu fiz isso? Aí ela fica com vergonha, e aí ela fica mais introspectiva. Já a atividade física, não. Ela vai dando esse estímulo, esses beta-endocannabinoides, ele deixa a pessoa assim... toda orgulhosa de si e querendo mais, porque é viciante. É uma liberação de um neurotransmissor que ele é viciante. Então, não é infrequente a gente ver pessoas que mudaram de vida por conta da atividade física e cada vez elas querem mais e mais. E aí parece que vira seita. Uhum. Fica pra todo mundo. Não, mas você também tem que fazer. É muito bom. Eu vou te levar lá, você vai correr comigo, você vai fazer crossfit. Né? Esse muito tipo de comentário, esse tipo de amizade é muito bom. Então, assim, só comece, né? Com certeza. Comece. Não queira ser um atleta no primeiro mês. Comece, vai devagar e sempre, como ela disse desde o começo. Tatá, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Feliz ano novo, que a gente se veja mais. Que a gente mude um hábito todo começo de ano, sempre para melhor, que coisas boas sempre cheguem na nossa vida, na nossa família, porque é o que a gente quer para todo mundo. Com certeza, para a família toda, tá? Beijo para todo mundo lá na sua casa. E ó, você de casa aproveita para segui-la, fazer pergunta que ela responde todas as caixinhas, viu, minha gente? Ela responde mesmo, @doutoradra.tamivieira. O telefone é o 12 3199 4420 e o site tamiresvieira.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Bom começo de ano. Se inscreva no canal da TV Aparecida. Ative o sininho das notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, uma nova mensagem for colocada, você será avisado e poderá usufruir deste conteúdo para o seu coração, bem como também compartilhar nas suas redes e mesmo enviar para pessoas queridas. Feliz e Santo Natal. Abençoado Ano Novo, repleto de saúde, de paz e bênçãos para você e para toda a sua família. Amém.